Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Neste mundo agitado, onde tantos olhares indiscretos estão frequentemente sobre nós, é difícil escapar da vigilância sob a qual estamos tantas vezes. As transações efetuadas através dos nossos cartões de créditos permitem-nos ser facilmente rastreados e monitorizados os nossos movimentos. As câmeras estão por toda parte e com sites como o Google Art, muito pouco permanece em segredo. Completos estranhos podem visitar nossas casas e passar por nossas ruas sem serem detectados. Tudo isso é desconcertante e intimidador, mas Deus está procurando por você. Alguém que não tem segundas intenções, nem más intenções, e que deseja ser seu bem, e deseja seu bem-estar, ser seu amigo e te dar bênçãos eternas. Muitos daqueles que estão nos rastreando não querem isto para nós, pelo contrário, querem tirar nosso dinheiro e às vezes até a nossa vida. Pois eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Seu amor por nós e seu interesse por você são incomparáveis. Seus olhos estão sobre você e a cada momento, a cada dia e noite. Mesmo quando você se esquece dele e ele não está em seus planos, ele está cuidando de você, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28, ele dá a todos vida e fôlego e todas as coisas. Atos capítulo 17, versículo 25. Você pode não ter o menor interesse nele, mas isto não diminui o interesse dele por você. Sua vida nunca será satisfatória até que você esteja ligado a Cristo. Sempre haverá algo faltando enquanto você mantiver este amigo distante. Você nunca pode estar satisfeito até que ele seja tudo para você. A maior razão para conhecer a Cristo é que você nunca pode estar no céu sem ele. Ele é o único salvador dos pecadores. Leia Atos capítulo 4, versículo 12. O único caminho para o descanso eterno. Leia João capítulo 14, versículo 6. A única porta para o céu. João capítulo 10, versículo 9. E somente seu sangue, que é o resultado da sua morte na cruz, nos purifica e purifica você de todos os seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele está procurando por você. Você não sente a necessidade dele? Você o mantém esperando por sua resposta? Você o trata com desprezo? Mas ainda assim, ele o espera. Meu amigo, é de seu interesse reconciliar-se com este amigo, que provou seu amor, morrendo sozinho na cruz para salvá-lo do inferno e do julgamento eterno. Você nunca pediu sua ajuda neste assunto. Você nunca merecia que ele interviesse em seu favor. Mas se ele não se importasse o suficiente para vir do céu e suportar o castigo que você merecia para sempre, seu caso seria totalmente sem esperança. No entanto, porque ele te amou e se sacrificou por você na cruz, você pode ser salvo eternamente. Gostaria de animá-lo a confiar nele antes que ele finalmente se canse de sua contínua rejeição e se afaste tristemente para sempre de você. O Senhor disse: quantas vezes quis eu e tu não quisestes? Lucas capítulo 13, versículo 34. Isto é lamentável, muito triste.
pois ele espera, mas não vai esperar para sempre. A sua vida tem limite, a sua vida tem um fim. Se você partir sem esta pessoa ser seu salvador, você irá para o inferno. Ele mesmo disse, note o que ele disse, João capítulo 3, a partir do versículo 16, que Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note a possibilidade de você perecer sem ter ele. Ele disse, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, note a fé, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado por Deus ao inferno. Você já está condenado. Você já pecou o suficiente para ir para o inferno. O versículo aí, ele diz, aquele que não crê nele já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Ou seja, a única forma de mudar essa situação de já condenado é quando você o crê. Você, não é acreditar nele. Não é acreditar que ele pode salvar, que ele morreu na cruz. Tudo isso são fatos históricos. Todo mundo pode acreditar. O fato é crer que aquela morte foi para livrar você do inferno e que você merece ir para o inferno. Você está condenado por Deus. Você tem pecado suficiente. Não ter aquele pensamento, não, eu sou pecador, sim, mas também eu tenho tantas coisas boas e Deus seria injusto me lançar no inferno. Vendo essa pessoa boa, será que não tem compensação na minha vida que justifique Deus me poupar do inferno? Não, meu prezado ouvinte, você está condenado. Não são as suas coisas boas que vão levar você para o céu. É a obra de Cristo. Porque as suas coisas boas não descontam os seus pecados. Os seus pecados é uma dívida contraída contra Deus. É ofensivo a Deus. Você está condenado. O que você precisa é a salvação que já está preparada. Não discuta com Deus. Aceite o fato. Se você se rebelar contra Deus, enfim, você será condenado. O mesmo caso vale para você que recebe a multa do policial. Não adianta questionar com ele. Você está errado, ele te dá a multa, você pode achar que ele está errado, mas ele está certo, ele está cumprindo a lei, desde que ele esteja cumprindo a lei. Mas Deus, ele é justo, santo, é correto, ele não mente e ele está cumprindo a sua justiça, que é o padrão correto, corretíssimo. A prova disso é que Deus provou seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para nos salvar, Deus não passou a mão por cima do pecado, colocou para debaixo do tapete, não. Ele julgou o seu filho. Ele descarregou no seu filho a ira, o juízo. A justiça dele tinha que ser satisfeita. Alguém tem que pagar esta dívida. Ou você vai para o inferno e nunca paga a dívida, ou Cristo pagou a dívida para você. Como tomar posse disto? O recibo está na mão de Cristo. O recibo de quitação. Quando o pecador confia no Senhor Jesus, crê nele, ele recebe esta dívida, esta quitação das mãos dele. A dívida foi paga. Crê no Senhor Jesus Cristo, você também será salvo. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faço uma pergunta, será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado está no singular, a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza
da raiz e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado à natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isto só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo? O que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados. Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos 2 coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem 2 classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.